isso que eu falei do Sartre, dele dizer que não importa o que a vida fez com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez de você, é isso que realmente importa. É o que a gente tenta fazer, na maioria das vezes, dentro da terapia, descobrir o sentido, o significado de algo que está inconsciente. Aquele conteúdo, da onde ele vem. Porque dali para frente você vai saber o que você vai fazer. Porque às vezes você tem uma coisa somatizada, você tem uma alergia, você tem uma dor, você tem uma depressão, você tem uma rinite. E isso vem de algo que está formado dentro de uma estrutura de trauma, de dor, que não é lembrada conscientemente, não é acessível. Aquilo se movimenta por si só e traz aquela deformação que é sentida o tempo todo. Interessante é que dentro de uma família, as coisas que não são faladas, intergeracionais, elas acabam sendo sentidas por gerações posteriores. Vamos trazer uma analogia entre macrocosmo e microcosmo aqui para poder lidar com isso, né? Você, na sua particularidade, né, na nossa estrutura pessoal, a gente vê que isso acontece. É onde a gente tem um insight, pega uma pista e fala, pô, a pessoa fica consciente. A partir do momento que ela fica consciente, aí é. E agora, o que, que eu faço com isso? Entendeu? Por isso que tem gente que chega na terapia falando assim, pô, cheguei aqui na terapia, tinha pelo menos o amor do meu pai, né? Agora nem isso eu tenho mais. Por quê? Porque é difícil, né? Realmente é difícil você querer entender o que está acontecendo com a tua vida à luz da verdade, do entendimento. Não da interpretação do fato, mas do que realmente o que aconteceu. No começo desse livro, tem duas histórias fantásticas que só analistas, pessoas muito perspicazes e que têm acesso a esse tipo de conhecimento chegam e abordam os pacientes. Tem um paciente, um primeiro caso que ele relata de um paciente chamado Jesse, que aos 19 anos de idade passou a ter uma hipotermia, ele começou a ter uma insônia, e ele já estava 1 ano com essa insônia e foi em médico, psicólogo, psiquiatra, tomava remédio e não passava essa insônia. E ele foi tratar com esse psicanalista, com esse médico, psiquiatra. Acho que é psicólogo, não sei o que ele é. Ele chegou lá e esse analista, quando ele falou que começou aos 19 anos, ele teve um frio que não passava e parecia que ele estava congelando. Quando ele disse essa palavra, chamou a atenção do analista. Ele falou assim, bom, você vai procurar saber o que aconteceu na tua família com 3 coisas aí. 19 anos, pessoa com frio, congelamento, frio e insônia. E a mãe desse paciente contou para ele que o irmão mais velho do pai, aos 19 anos, quando ele trabalhava num local que ele foi tentar arrumar uma rede de transmissão, ele saiu de um lugar para outro, no Canadá, ele se expôs a um frio tão intenso que ele congelou. E ficou aquela marca dele se arrastando, tentando chegar até outro lugar onde ele iria consertar essa transmissão. E ficou aquela marca de sofrimento e ele estava de bruços e encontraram ele congelado ali. O trauma foi tão grande na família, isso antes do nascimento dele. O trauma foi tão grande que não se falava da morte desse irmão mais velho, que morreu aos 19 anos. Então ele viu uma conexão, coincidência ou não, mas ele viu uma conexão, porque não havia motivo fisiológico para ele estar tendo para ele ter tido esse congelamento. E quando ele teve esse congelamento, ele ficou com medo de morrer, por isso que ele tinha insônia. A insônia era que se ele adormecesse, ele poderia morrer. Entendeu? Beleza.
Aí o segundo caso que ele pega é de uma moça chamada Gretchen, que diz para ele que tem data e hora para se suicidar. Falava, é uma questão de tempo, eu vou me suicidar, e ela até falava como. Que ia se jogar num tanque de ácido da empresa que o irmão dela trabalhava e ia ser incinerada lá. E como ele já tinha lido a respeito da Raquel Yehuda, que tratava com esses sobreviventes do Holocausto, ele perguntou, e ele já tinha tratado de sobreviventes do Holocausto também, ele perguntou para ela, falou assim, ó, dá uma pesquisada se você tem alguma ascendência judaica. E ela foi conversar, saiu, foi para casa, e descobriu que a avó dela era filha de judeus poloneses, mas que se converteram ao catolicismo. E que eles morreram em campos de concentração. E foram incinerados depois de serem expostos a gás tóxico. A avó dela sabia disso, conhecia essa história. E quando ele falava isso para essa moça que estava ali naquela morbidez, ela começou a ficar vermelha e ver sentido na história, você entendeu? Porque não tinha explicação. Agora, veja bem, eu não trago aqui nenhum tipo de estrutura que não seja essa, da verbalizada, da falada e daquela que pode ser investigada. Diferente de você ter um conhecimento acástico, uma revelação, um campo informacional que você tem acesso por meio de ou mediunidade ou intuição, nada disso. Eu estou falando de algo que você pode ali, tangível, investigar e encontrar um sentido disso.